A cena se passa em uma noite de neve em uma cabana isolada. Lá dentro, vemos que uma taça de vinho foi derramada no chão. É revelado que o vinho foi envenenado e consumido por nosso protagonista nesta história, um homem loiro de cabelos longos chamado Ian. À sua frente está um homem majestoso, que diz que, como Ian é muito forte, ele misturou uma dose mais forte e que ele deve estar morto em minuto. Ian olha para cima, querendo saber por que esse cara o traiu dessa maneira. Ele diz que é porque nosso protagonista é muito forte. Ele tem um poder com o qual ninguém mais em todo o Império pode se comparar e isso espalhou ansiedade entre os cidadãos. Ian entende que inúmeras pessoas perderam seus meios de subsistência devido ao mau uso da magia. O homem afirma que até ele mesmo está incrivelmente assustado com nosso protagonista, a ponto de enlouquecer. Ele pede desculpas a Ian, até mesmo se referindo a ele como um velho amigo e dizendo que nunca se perdoará por isso. Ele então se vira e sai da cabana, entrando na noite e deixando nosso protagonista para trás. Ian permanece de joelhos, morrendo lentamente de veneno enquanto a cabana começa a pegar fogo. É revelado que ele tem um truque na manga. Ele retira lentamente um punhal de sua camisa. Enquanto se arrependia de tudo que fez em sua vida passada, ele pesquisou muito e encontrou uma adaga com magia temporal embutida. Se ele se apunhalar com o punhal antes que o veneno atinja seu coração, ele poderá ter uma segunda chance na vida. Ele faz exatamente isso, cravando-a em seu peito, movido pela raiva da traição que acabou de sofrer. O chão ao seu redor brilha em azul na forma de um círculo e um triângulo e vozes estranhas entoam cânticos em um idioma desconhecido. Essa é a sua chance de voltar a ser como era antes. Sua vida e todos os seus erros passam diante de seus olhos. A morte de sua mãe, o encontro com o imperador e, finalmente, um bando de corvos no campo de batalha, catando os corpos que se espalham pelo chão sob seus pés. A próxima coisa que ele sabe é que está em seu corpo de infância e não parece haver nenhum ferimento ou lesão em seu corpo. Uma mulher chama seu nome e ele se vira para ver sua mãe. Ela tem longos cabelos loiros e está usando um espartilho. Ian está em choque. Sua mãe, que havia falecido, está viva novamente. E parece que ele conseguiu viajar no tempo. Ele se vira para olhar a cena ao seu redor. Há uma tenda branca com uma bandeira branca. Do lado de fora da tenda, há um grupo de crianças alinhadas para serem avaliadas em suas habilidades. As pessoas que fazem essas avaliações são os cavaleiros espirituais que decidem se elas passam ou não. Isso funcionou. Ian não é mais um homem moribundo vivendo seus últimos momentos com pesar, mas uma criança novamente pronta para fazer as coisas de forma diferente desta vez. Os mágicos são a base do império desta nação. E, para serem treinados, todas as crianças precisam fazer a avaliação da reação de mana quando completam 12 anos. A primeira parte é o cérebro de mana, que é responsável pela manifestação da magia. E a segunda parte é o coração de mana, que controla e gera a magia. Aqueles que possuem esses dois talentos são admitidos na Academia Mágica e, após a formatura, são tratados como nobres. Ian voltou 30 anos no tempo, o que é mais do que ele esperava. Ele passou muito tempo pesquisando a adaga que usava e teve sorte de tê-la com ele no momento de sua morte. A razão pela qual ele estava tão interessado em voltar no tempo era porque queria limpar suas mãos do sangue que as manchava. Ele matou várias pessoas em sua antiga vida. Ele era leal ao imperador, que era seu amigo mais próximo, chamado Ragnar. Mas acontece que o imperador estava apenas usando e, no final, o descartou como lixo. Ian não vai deixar que sua vida termine sem sentido novamente. Ele diz a si mesmo que, desta vez, as coisas serão diferentes. Ele deixa sua mãe e começa a caminhar até os cavaleiros espirituais. Ele se aproxima de um dos guardas e se apresenta como Ian Page, da Vila Moglian. O guarda sorri e reconhece nosso protagonista como o filho de Vanessa. Ele permite que ele entre na tenda, mas diz para ele não fazer muitas perguntas ao mago que está lá dentro. Na tenda, vemos o mágico. Ele tem longos cabelos pretos e um rabo de cavalo. Ele diz a Ian para baixar um pouco a cabeça, pois vai usar mana para estimular seu cérebro. Ian faz o que ele diz e se sente um pouco tonto por um momento, mas isso é apenas temporário. O mágico sorri, pois descobriu o cérebro de mana e o coração de mana dentro de Ian e diz que sua vida vai mudar para melhor a partir de agora. Ian não parece feliz com essa informação, provavelmente porque já estava esperando por ela. Ele diz a si mesmo que não é suficiente apenas entrar na academia. Ele começa a mostrar suas habilidades, acendendo uma bola de fogo em uma mão e manipulando a água na outra, lançando 2 feitiços ao mesmo tempo. Ele diz ao mágico que um dia conseguiu fazer isso por acaso. O mágico não consegue acreditar e pergunta se Ian tem certeza de que alguém não ensinou para ele. Quando Ian diz que não, o mágico fica sério e se inclina para a frente, pedindo a Ian que diga a verdade. Ele é capaz de usar magia de interrogatório que pode determinar se uma pessoa está mentindo ou não, analisando a reação do corpo. Ele diz a Ian para não mentir ou ele será conhecido como um traidor do Império, e sua família pode até ser executada. No entanto,
Ian não fica nervoso e mantém o que disse. Ele aprendeu a fazer isso sem ser ensinado. O mágico está impressionado. Sua magia de interrogatório não encontra nenhuma mentira. E ele se pergunta quem é esse garoto. Eles são interrompidos pelos sons da mãe de Ian gritando. E ele olha para fora da tenda para ver o que está acontecendo. Vanessa está sendo incomodada pelo guarda que estava do lado de fora da tenda, agarrando seu braço. Ele diz que ela é viúva há 7 anos e que não deveria estar se fazendo de difícil na sua idade. O mágico e 2 cavaleiros saem da tenda, exigindo saber o motivo de toda aquela confusão. O guarda se assusta e lhes diz que não é nada e que uma simples empregada da cozinha estava apenas causando problemas. Isso deixa Ian furioso, pois como esse marginal ousa chamar sua mãe de humilde? No entanto, ele é impedido pelo mago, que diz ao guarda que, como Ian tem o poder de mana, ele e sua família agora são iguais aos nobres. E insultar os nobres é um crime que pode levar à execução. O guarda canalha cai no chão, implorando que lhe concedam misericórdia e o deixem viver. Em seguida, ele se vira para Vanessa e faz o mesmo, desculpando-se pelas palavras que disse e pedindo perdão. Ian se aproxima do guarda e diz para ele ouvir com atenção. Ian diz que sabe tudo sobre as coisas nojentas que o guarda disse e fez na frente de sua mãe. Ele ameaça o guarda, dizendo-lhe que ele também deve avisar todos os seus amigos canalhas. Se algum deles fizer algo assim novamente, ele terá a cabeça deles. O guarda, nervoso, diz que entende. O suor escorre por seu rosto. O irmão está realmente com medo de uma criança de 12 anos. Depois de tudo isso, Ian agradece ao mágico por tê-lo ajudado lá atrás. Ele diz que não foi nada e que, afinal de contas, seu trabalho é proteger os colegas magos. Ele aponta para o homem ao seu lado, cujo nome é Lord Aron. Ele estará protegendo nosso protagonista e Vanessa por enquanto as coisas são organizadas. Aron tem um bigode no lábio e uma capa branca nas costas. Ele diz a Ian que o levará para uma pousada onde a Ordem da Noite está hospedada. Eles podem morar lá temporariamente. Ian segura a mão de sua mãe, concordando em ir com Aron e começar a próxima etapa de sua nova vida. O mago observa partir e sorri para si mesmo. Ele está impressionado com o fato de alguém ser tão inteligente e capaz mesmo sendo tão jovem. Ele está tão impressionado que parece que vai ter que relatar o fato à família imperial. Naquela noite, o céu está escuro e a cidade está tranquila. O guarda de antes caminha pela rua com raiva, bêbado e furioso pelo fato de um garoto e uma humilde ajudante de cozinha terem conseguido forçá-lo a se ajoelhar. Ele diz a si mesmo que, em um futuro próximo, vai se vingar, ficando louco com Vanessa enquanto Ian o observa. Uma figura encapuzada pode ser vista atrás dele. A figura encapuzada usa magia de paralisia no guarda bêbado e ele é congelado em uma ponte. A figura encapuzada é Ian, que ouviu o que o cara acabou de dizer sobre sua mãe e não ficou feliz. Ele tira o capuz da cabeça e começa a inventar uma história para explicar a morte do guarda, dizendo que ele foi humilhado e encontrou conforto na bebida. Ele então ficou tão bêbado que acidentalmente tropeçou no rio e se afogou. Enquanto o homem está paralisado, Ian o empurra para a água e o vê se afogar. Ian pensa por um tempo se está certo ou não deixá-lo morrer dessa forma. Afinal de contas, o motivo pelo qual ele voltou no tempo é para ser uma pessoa melhor desta vez. Olhando à distância, ele percebe que nunca conseguirá lavar completamente o sangue de suas mãos, e o melhor que pode fazer é proteger apenas as pessoas mais preciosas para ele, como sua mãe. Ele observa o corpo sem vida do guarda flutuando, e isso faz lembrar de como o imperador o deixou para morrer na cabana em sua vida passada. Ian volta rapidamente para casa e começa a se sentir exausto. O uso daquele feitiço de paralisia esgotou sua mana. Ele diz a si mesmo que precisa fazer seu pequeno corpo crescer o mais rápido possível enquanto se aproxima de sua mãe adormecida. Em sua vida anterior, ele foi reconhecido como um mágico de primeira classe depois de frequentar um ano na Academia Mágica. No entanto, mesmo tendo se tornado um mágico, sua mãe não pôde viver uma vida de luxo e faleceu. Ian olha para sua mãe e diz que, desta vez, vai protegê-la para que ela possa viver mais. A cena muda para um grande edifício majestoso. É a capital do Império de Green River. Dentro dele está o Imperador de Green River, cujo nome é Terry. Ele é loiro, tem bigode loiro e roupas elegantes. Ele está no meio de uma conversa com outro mágico chamado Herbert, e os dois estão falando sobre o nosso protagonista. Herbert explica que mana é uma energia que flui e circula no sangue e, a partir do momento em que alguém possui um cérebro de mana e um coração de mana, é reconhecido como um mágico. No entanto, para realmente usar essa mana adequadamente para lançar magia, a pessoa deve ser treinada, mas nosso protagonista foi capaz de usar magia livremente sem treinamento. Ele compara nosso protagonista a alguém chamado Primeiro Mago. Esse foi alguém que, há muito tempo, aprendeu sozinho a usar a mana. Ele descobriu como manifestar magia por si mesmo e ficou conhecido como o Primeiro Mago. Terry zomba,
pensando que é impossível existir alguém vivo hoje que use magia sem ter frequentado uma academia. Herbert concorda que isso é suspeito e até ele acha difícil acreditar no que ouviu. Ele diz que irá confirmar com seus próprios olhos. O imperador pensa consigo mesmo por um momento, sabendo que, se isso for verdade, nosso protagonista deve possuir uma habilidade perigosa. Ele chama o príncipe, que está do lado de fora e está ouvindo tudo. Entra o príncipe de Green River. Seu nome é Eden e ele pergunta ao pai por que ele o chamou. Terry diz que, como já faz 5 anos que o príncipe não sai do castelo, ele deve ir para fora. O cara precisa tocar um pouco de grama. Terry diz ao filho que vai lhe dar 300 soldados e 3 magos, e que ele deve ir buscar um garoto chamado Ian Page. Por um momento, ele hesita, achando que seria tolice confiar algo tão importante ao filho. No entanto, Eden insiste, dizendo que pode confiar nele e que concluirá a missão. O imperador lhe diz que está tudo bem e que ele deve ir e começar a se preparar imediatamente. A viagem até Moglian é longa. Herbert, que ainda está na sala, brinca, dizendo que ele deve ir e se preparar, pois será difícil encontrar 3 magos que realmente queiram sair. Assim que ele sai da sala, seu rosto fica sério. Seu assistente ao lado dele pergunta se ele está voltando para a torre para encontrar os mágicos, mas Herbert diz que não. Ele começa a caminhar com os olhos focados, dizendo que há um lugar para onde ele precisa ir primeiro. A cena volta para o local onde nosso protagonista está hospedado. Ele olha pela janela como se estivesse esperando alguém. Ele sabe que a família imperial deve vir buscá-lo muito em breve e que as coisas estão correndo como planejado. Ian sabe que o mago deve ter ficado impressionado com suas habilidades e imediatamente relatou o fato a seus superiores, e que, quando o atual imperador descobriu, ele teria enviado o príncipe com um grupo de soldados. Ele suspeita que Herbert provavelmente também virá. Ele é o mestre da Torre de Marfim e, mais cedo ou mais tarde, haverá uma guerra interna entre o Castelo Imperial e a Torre de Marfim. Ian sabe disso por causa de sua vida passada. No entanto, ele não sabe qual lado vai ajudar e sabe apenas que não quer ser explorado por ninguém desta vez. Seus pensamentos são interrompidos pela Ordem Imperial, que chegou muito mais cedo do que ele esperava. Do lado de fora, ele é recebido pelo mágico de antes, que está segurando uma esfera mágica. Ele diz que o imperador emitiu uma ordem imperial. Ian segue os costumes e se ajoelha, colocando o punho sobre o peito. Uma mensagem do imperador aparece do globo mágico e o mago começa a lê-la em voz alta. Ela diz que o imperador ouviu falar das altas habilidades demonstradas por Ian Page. Como ele foi reconhecido como mágico neste império, seu nome será registrado no cadastro da Torre de Marfim. O imperador também convida Ian a visitá-lo no Castelo Imperial e está enviando seu filho mais velho para acompanhá-lo até lá. Depois que a mensagem é lida, Ian começa a se levantar. Ele é imediatamente saudado por um cavaleiro chamado Arnold, que informa ao nosso protagonista que ele e seus colegas cavaleiros receberam a honra de servi-lo e o acompanharão até o castelo do Lorde enquanto aguardam a chegada do príncipe. O senhor do território Moglian, Marcos, aguarda a chegada deles. Ele tem uma barba cheia e um casaco de pele. Ele olha para seus filhos, dizendo-lhes para terem cuidado com o que falam. Embora Ian seja jovem, ele ainda é um mágico, e o imperador está interessado nele. Portanto, Marcos quer deixar uma boa impressão. Ele estende os braços para o nosso protagonista, dando-lhes boas-vindas ao seu castelo. Ian passa as semanas seguintes no castelo. Ele se torna um assunto quente e até mesmo as criadas começam a falar sobre ele. Elas ficam impressionadas com o fato de alguém tão jovem ser capaz de criar bolas de fogo com as próprias mãos. Vemos Ian no campo de treinamento, onde ele tem passado a maior parte do tempo. Ele pratica sua magia levantando a mão e invocando uma Frost nova. Parece que ele também conseguiu um novo ajuste. Sua Frost nova funcionou e ao redor dele agora há um monte de gelo e neve. No entanto, Ian não está feliz e acha que isso não é bom o suficiente. Se ele estivesse em seu outro corpo, seria capaz de congelar o castelo inteiro, e não apenas o campo de treinamento. Seus poderes são limitados e ele precisa de algo para compensar sua falta de mana. Alguém interrompe seu treinamento, correndo e sem fôlego, como se algo estivesse errado. O homem tem um monóculo e cabelos grisalhos. Ele pede ajuda de Ian dizendo que o Lorde Marcos desapareceu. Ele ainda não retornou depois de ter ido caçar goblins ontem. Seu filho e todos os cavaleiros que foram também não voltaram. Ian tenta se lembrar de sua vida anterior para descobrir onde eles poderiam estar, mas não tem certeza. Ele sabe que ainda não é hora de eles morrerem. Lorde Marcos morreu em uma data posterior, quando foi assassinado por um império inimigo logo antes de uma grande guerra. Seu filho abandonaria o território Moglian após a morte do pai para escapar da guerra e, mais tarde, seria decapitado por seus crimes. Cada território desse império tem seu próprio mágico estacionado. Ian diz ao homem para ir pedir ajuda ao mágico deles. No entanto,
O velho informa Ian que o mago que estava estacionado aqui foi designado para outras missões e não está no território Moglian. Eles estão sozinhos. Ian fica chocado. É raro que um mágico saia de seu território designado. Ele se pergunta se isso está relacionado a ele e se ele alterou a linha do tempo ao fazer alguma coisa. Por exemplo, ele poderia estar fornecendo informações sobre nosso protagonista Herbert, o mestre da torre. Isso pode ser perigoso. A arma mais poderosa de Ian no momento é sua capacidade de saber o que vai acontecer no futuro. Se a linha do tempo for alterada, ele perderá essa arma. Ian olha para o velho e lhe diz que os ajudará a procurar o Lord Marcus, sabendo que se o Lord morrer, isso criará mudanças terríveis na linha do tempo. Ele imediatamente se prepara para sair e veste sua capa. No entanto, alguém o chama pelo nome. É a mãe dele que ouviu o que está acontecendo e está preocupada que isso seja muito perigoso. Afinal, Ian ainda é uma criança. Ian diz à mãe para não se preocupar. Ele pode ser uma criança, mas agora também é um mágico e voltará antes que ela perceba. A filha de Lord Marcus também se aproxima de nosso protagonista. Ela implora que ele traga de volta sua mãe e seu pai, dizendo que fará qualquer coisa por ele se ele for bem-sucedido. Seja dinheiro, terras ou empregados, ela fará com que isso aconteça. Ian percebe um anel específico no dedo dela e diz que o trará de volta, mas pede o anel emprestado, pois consegue sentir mana nele. Ele diz que isso ajudará a encontrá-los. Então a filha concorda e o entrega. Ian coloca o anel em seu dedo e não consegue acreditar. Ele se parece com o que ele viu em sua vida anterior. É conhecido como o Anel Moglian, um artefato de baixo grau que aumenta a mana da pessoa que o usa. Parece que o senhor o passou para sua filha. Ela diz a Ian que quer o anel de volta, pois ele é importante para ela. Com o anel agora em seu dedo, Ian reúne um grupo de cavaleiros e parte em busca do Lorde desaparecido. O Moglian Ring compensará sua falta de mana até certo ponto. Os cavaleiros levam nosso protagonista para o local onde seguiram Marcus. Há um monte de cadáveres de goblins no chão, mas não há humanos. Os cavaleiros suspeitam que um monstro deve tê-los capturado. Ian coça o queixo. Eles devem ter sido emboscados por centenas de goblins e ele precisa encontrá-los antes que seja tarde demais. Ele começa a usar sua magia para invocar um lobo. O que ele está fazendo é bloqueado por uma luz brilhante e os cavaleiros observam com espanto. Depois que o feitiço é lançado, aparece um lobo bonitinho com um corpo fofo e uma cauda balançando. Na vida anterior de Ian, um lobo enorme apareceu, mas ele acha que ainda não é forte o suficiente para invocar um lobo de tamanho normal. Ele aponta para um pouco de sangue no chão, pedindo ao lobo que pegue o cheiro e o siga. O lobo faz o que lhe é pedido, cheirando bem o chão e abrindo o caminho. A cena corta para Lord Marcus, que ainda está vivo e matando goblins. Eles são verdes e feios, com línguas longas, narizes pontudos, pele verde e olhos vermelhos. Marcus e seu grupo estão cercados e vêm de todos os ângulos. Se isso continuar, todos eles serão aniquilados. Marcus se volta para seu filho, dizendo-lhe para fugir para o castelo enquanto ele distrai os monstros. Enquanto os dois estão conversando, um goblin começa a se aproximar por trás com uma clava na mão. O filho grita no último segundo, mas é tarde demais. O goblin já está no ar e está prestes a derrubar sua arma na cabeça do Lorde, que está de costas para ele. De repente, um clarão de gelo aparece e todos os inimigos são congelados no lugar. O cenário verde se transforma em ártico e todos se perguntam o que acabou de acontecer. O gelo veio de Ian, que chegou no último segundo para salvar o dia. Se demorasse mais, o senhor teria morrido e a linha do tempo teria sido arruinada. Marcus fica tão surpreso com a situação e com a visão de uma criança salvando-o que começa a desmaiar. Quando acorda novamente, ele se vê de volta ao castelo com sua filha ao seu lado. Ela explica que Ian salvou todos e que o senhor e seu filho estão dormindo há 2 dias seguidos. O velho de antes entra no quarto e fica feliz ao ver que Marcus está acordado. Ele parece ser um mordomo e seu nome é Ogier. Ele explica que 12 soldados não conseguiram voltar e Marcus fica chateado com essa notícia. Ele pergunta onde Ian está agora, pois gostaria de se encontrar com ele. Ogier sai imediatamente, correndo para os campos de treinamento, onde encontra nosso protagonista. Ele diz que o senhor acordou e que gostaria de encontrá-lo na sala de recepção. Aparentemente, há muita coisa sobre a qual ele quer conversar. Ian parece um pouco confuso sobre o que ele poderia querer, mas segue Ogier para dentro. Lá, ele encontra Marcus e seu filho, cujo nome é Lobai. Eles agradecem a Ian do fundo do coração por tê-lo salvado. O senhor diz que ele protegeu os líderes atuais e futuros de Moglian. Além disso, ele também protegeu o território ao derrotar os goblins, e não se sentiria bem se não o recompensasse por isso. Ele aponta para uma caixa em uma mesa próxima e a entrega a Ian como recompensa. Ian a abre e encontra o anel Moglian que pegou emprestado dentro dela. Marcus ouviu que Ian havia sentido mana nele antes. Ele achava que era apenas um antigo tesouro de família e pergunta que tipo de poder
poder ele possui. Ian explica que é apenas um anel que dá ao usuário o poder de aumentar sua mana e que o ajudou muito a derrotar os goblins. O senhor diz que ele pode ficar com o anel e que deve pensar nele como um símbolo da promessa de que, de agora em diante, a família Moglion servirá para sempre como um convidado de honra eterna. Ian é sempre bem-vindo para visitá-lo e eles sempre estarão ao seu lado quando ele precisar de ajuda. Marcos e Lobai abaixam a cabeça, dizendo que essa promessa durará para gerações futuras e se estenderá por 1000 anos. Ian fica agradecido e pergunta ao senhor se há algum alquimista nesse território que seja hábil na fabricação de elixires. Marcos o informa que há um alquimista chamado Letio em um lugar chamado Royd Village. Ele era originalmente da capital, mas se mudou para o norte por causa de uma erva medicinal rara. Ian ouviu falar do nome Letio em sua vida anterior. Ele sabe que precisa colocar as mãos em alguns elixires que possam ajudar a compensar seus baixos níveis de mana. Ele sai com um pequeno grupo de cavaleiros para encontrar a aldeia Royd sobre a qual o Lorde lhe falou. Quando chegam lá, ficam chocados com o que vem e um dos cavaleiros aponta para a aldeia. Está completamente em chamas e está no meio de um incêndio. Algo ruim está claramente acontecendo. Dentro da aldeia, vemos um bandido com um tapa-olho e um machado ensanguentado sobre o ombro. Ele diz a seus homens que levem as crianças para que possam ir rapidamente para o próximo lugar. Eles agarram um menino que chuta e grita, implorando para não ser levado de sua família. O nome do garoto é Douglas e seu pai o chama em desespero, dizendo aos homens para pararem. No entanto, o homem com tapa-olho aparece atrás dele e o chuta no chão. Ele mantém o pé nas costas do pai para que ele não possa se mover. Douglas continua se debatendo, fazendo o possível para se libertar das garras do vilão, mas não adianta. O sujeito com tapa-olho saca uma faca e diz que vai matar o pai de Douglas para puni-lo por ter resistido. Ele se prepara para golpear a faca. No entanto, um pedaço de gelo surge repentinamente do nada, atingindo o vilão nas costas e o derrubando. Douglas só pode ficar olhando, ainda preso nas garras de outro homem. Os vilões restantes olham para o lado e se perguntam o que acabou de acontecer. Um pedaço de gelo realmente apareceu em um dia ensolarado. Mais pedaços de gelo começam a chover do céu, como se tivessem sido enviados pelo próprio Deus. Todos os homens fogem aterrorizados, não quando morrer como seu líder. É revelado que esse gelo veio do nosso protagonista, que está empoleirado na beira de um penhasco próximo, observando a situação. Parece que seu novo anel realmente ajuda e aumentou muito sua mana. Ele olha para o anel, imaginando se ele permite que sua capacidade de mana alcance a de um mago de terceira classe. Ele desce para se juntar às pessoas da aldeia que estão de luto pelos cidadãos que foram mortos pelo ataque dos bandidos. Felizmente, nenhum dos cavaleiros ficou ferido. Ian quer saber se o alquimista que eles vieram buscar, chamado Letio, conseguiu sobreviver. Ele ouve alguém ao longe chamando o nome do alquimista e imediatamente se vira para ver quem é. É Douglas, e parece que o pai dele é o alquimista RR, que é o pai do alquimista. O protagonista veio até aqui, mas ele está em mau estado. Ian passa por Douglas para dar uma olhada melhor em Letio. Ele vê que ele tem uma compleição pálida e fios de cabelo embranquecidos e pode dizer que isso é envenenamento por mana. O envenenamento por mana é uma doença também conhecida como maldição de Deus. Quando alguém que tem um cérebro de mana e não um coração de mana recebe uma injeção maior do que seu corpo pode suportar, o excesso de mana estimulará o cérebro e causará grande dor continuamente pelo resto de sua vida. Ian sabe que é impossível para Letio injetar mana em si mesmo e, portanto, esse deve ter sido o trabalho de um mago com mais intenções. Ele levanta a mão para a testa do alquimista e tenta aliviar um pouco a dor. Funciona e Ian se prepara para ir embora, vendo que não há mais nada que ele possa fazer. No entanto, o garoto Douglas o agarra e pergunta o que ele acabou de fazer e se seu pai vai ficar bem. Ian, infelizmente, explica que sua maldição não pode ser curada e que ele só proporcionou um alívio temporário. Eventualmente, ele voltará a sentir dor e terá de enfrentar uma decisão difícil. Ou ele encontra um mágico para continuar aliviando sua dor pelo resto da vida ou ele morre. Douglas parece desolado. Ele diz que precisa encontrar rapidamente uma flor especial para poder fazer um remédio para seu pai. Ele diz que essa flor pode ajudar a neutralizar a mana em seu corpo. Ele passa por Ian e se apressa para ir buscá-la. Nesse momento, Ian se lembra de onde ouviu o nome Douglas antes. Em sua vida passada, Douglas foi um dos alquimistas mais notáveis do Império. Embora tivesse tido uma infância difícil, ele era um gênio e acabou se tornando o assistente mais próximo do Imperador. No entanto, ele tinha um ódio profundo por mágicos depois que seu pai foi envenenado por um, e pode até ter sido o alquimista que ajudou a envenenar Ian em sua vida passada. Depois de perceber isso, Ian se vira e alcança Douglas. Ele o agarra e lhe diz que não pode ir sozinho para a floresta, pois ainda pode haver bandidos por lá. Douglas se opõe,
dizendo que se ele não pegar a flor, seu pai morrerá. Uma lágrima escorre por sua bochecha. Vendo que ele não vai parar, Ian usa sua magia para colocar o garoto para dormir. Depois de alguns segundos, ele está inconsciente e cai no ombro de Ian. Ele leva o garoto para um local discreto atrás de alguns arbustos e o deita, pensando no que vai fazer. Ele olha para o garoto e pensa que deveria matá-lo agora. Dessa forma, o veneno nunca será fabricado no futuro. Ele se recompõe rapidamente. A linha do tempo pode ser prejudicada se ele agir de forma muito precipitada. Douglas tem o talento necessário para se tornar o melhor alquimista da história do Império, e nosso protagonista pode até conseguir convencê-lo a se juntar ao seu lado. Entretanto, mesmo que ele faça isso, ainda não há garantia de que ele não o trairá no futuro. Os pensamentos de Ian são interrompidos por um dos cavaleiros que se aproxima para verificar se ele está bem. Ele percebe que Douglas está no chão e fica confuso. Ian diz que apenas o colocou para dormir porque ele estava prestes a fazer algo imprudente enquanto havia bandidos por perto. Ian diz ao guarda que pode carregá-lo de volta para a aldeia e começa a se afastar pela floresta. Quando o cavaleiro pergunta para onde ele está indo, Ian diz que há algo que ele precisa fazer sozinho. A cena muda para a noite na aldeia. Letio se aproxima de Douglas, que agora está acordado e deitado em sua cama. Letio ouviu de um cavaleiro que ele tentou fazer algo estúpido mais cedo. Douglas explica que só queria encontrar uma flor que pudesse ajudar. Letio balança a cabeça, dizendo ao filho que era imprudente tentar algo assim quando ainda há bandidos na aldeia. Douglas fica irritado. Levantando-se da cama, ele pergunta o que mais ele deve fazer. Os dois estão procurando por essa flor especial há mais de um ano, sem sucesso. Se eles não a encontrarem, Letio morrerá. Douglas começa a chorar, perguntando-se se essa flor existe mesmo. De repente, uma voz os chama do lado de fora. Os dois viram a cabeça ao mesmo tempo e perguntam quem está lá. É um homem encapuzado que diz ter ouvido que eles estavam procurando uma flor conhecida como Flor de Randir. O homem entra no prédio e tira o capuz. É claro que é o nosso protagonista que pede desculpas por incomodá-los. Ele se apresenta e coloca um objeto sobre a mesa. Letio fica sem palavras quando percebe o que é exatamente. É a Flor de Randir que foi envolta em gelo. Ian deve tê-la encontrado na floresta antes. Ian diz que lhes dará a flor se eles responderem a uma pergunta primeiro. Ele quer saber como eles aprenderam sobre uma flor como essa, cujos efeitos são desconhecidos para os outros. Letio relutantemente revela que leu sobre ela em um livro que foi passado por seu pai. Parece difícil de acreditar. No entanto, ele pega o livro e folheia uma página específica. Em seguida, ele começa a ler o texto. A Flor de Randir é uma planta que pode neutralizar a mana e só pode ser encontrada nas terras do norte. Ela tem 12 pétalas de cor púrpura profunda, e suas folhas e caules são muito venenosos. Se você arrancar diretamente das raízes, ela murchará imediatamente, assim que for colhida. No cultivo, isso é quase impossível. Letio explica que seu pai também pesquisou alquimia e que esse é um negócio de família. Ian supõe que isso deve significar que ele sabe sobre o outro uso dessa flor, que é o fato de ela agir como um veneno mortal para magos que possuem coração e cérebro de mana. Letio insiste que sua família nunca faria elixires que pudessem ser usados para prejudicar as pessoas e que ele nunca envenenará nenhum mago. Ele até jura pela honra de toda a sua família. Ian olha para Douglas, do outro lado da sala. Ele parece um pouco nervoso com o tema da conversa que está sendo discutido. Ian pega a flor e começa a derreter o gelo. Ele agradece ao alquimista por ter respondido a sua pergunta, mas também pede desculpas a ele. Quando o gelo derrete, a flor murcha. Ian revela que não conseguiu colhê-la adequadamente e que só conseguiu preservar sua forma congelando-a. Letio se sente decepcionado e traído. Ele quer saber que tipo de brincadeira de mau gosto foi essa. Nosso protagonista só comprou a flor para provar que pode realmente encontrá-la. Ele propõe um acordo ao alquimista, dizendo que continuará a aliviar sua dor usando magia enquanto procura uma maneira de colher a flor. No entanto, em troca, Letio deve segui-lo até a capital. Lá, Ian quer que ele produza elixires especiais que possam ajudar em sua falta de mana e que também faça remédios para sua mãe quando ela ficar doente no futuro. Letio está confuso. Ele pergunta por que não pode simplesmente pedir a outra pessoa para fazer isso, já que ele não é um alquimista tão bom assim. Ian insiste que precisa de alguém que fique ao seu lado e faça elixires personalizados. Ele diz ao alquimista para pensar um pouco sobre isso e que ele deve considerar sua família também. Desde hoje cedo, Douglas estava prestes a arriscar sua vida apenas para encontrar a flor, e ele não quer que isso aconteça novamente. Letio vai para o lado com seu filho para conversar e nosso protagonista os observa. Ele pensa no que aconteceu em sua vida anterior. Naquela época, Letio morreu por causa de um mago maligno e Douglas foi capturado por bandidos. Foi isso que o levou a conhecer o Imperador Rhaenyra e a odiar os mágicos. E, por fim,
o que o levou a criar o veneno que matou nosso protagonista. Ian os observa atentamente, dizendo a si mesmo que não vai permitir que nada disso aconteça desta vez e que vai se certificar de que os dois tenham uma vida boa. A manhã seguinte chega Ian e está se preparando para voltar à capital. Um dos cavaleiros se aproxima dele e lhe diz que todos os preparativos foram concluídos e que eles já podem partir. Ian balança a cabeça em desapontamento. Ele ainda não obteve uma resposta do alquimista e supõe que isso signifique um não. No momento em que ele está prestes a sair, a porta se abre e entram Letio e Douglas. Eles tomaram uma decisão e estão indo para lá. Afinal, eles não têm nenhuma outra opção, então precisam tentar. Douglas olha para Ian e pergunta se ele realmente será capaz de curar seu pai da maldição. Ian sorri e diz que promete. Um acordo é um acordo. Isso deixa Douglas feliz e ele diz que vai chamar nosso protagonista de chefe de agora em diante. Ian acha isso um pouco estranho, mas permite. Ele acha estranho ver Douglas tão alegre, já que quando conhecia ele era sempre tão mal-humorado. Um dos cavaleiros se manifesta, dizendo que eles devem voltar para o castelo do Lorde imediatamente. Ele acaba de receber a notícia de que o príncipe Iden atravessou o rio Gamas e chegará em breve. Ian fica surpreso ao saber que eles estão lá tão rapidamente que acabaram de entrar em contato com eles. Ele diz ao cavaleiro que precisará pegar seu cavalo emprestado se quiser voltar a tempo. Ele se aproxima do poderoso corcel e usa sua magia para domá-lo, pedindo que ele o leve de volta ao castelo o mais rápido possível. O cavalo se abaixa até o chão, permitindo que Ian suba na sela. Uma vez montado, ele se volta para o alquimista e para os outros, dizendo-lhes que não tenham pressa e que ele irá na frente. Ele se prepara para cavalgar em direção à distância. Cortamos para o príncipe que está viajando em uma carruagem branca cercada por soldados. Dentro da carruagem, o príncipe Iden parece estar pensando profundamente em algo. Ele se lembra de uma conversa que teve com seu pai antes de partir. Seu pai lhe disse que um dos outros príncipes começou a se aproximar do mestre da torre, Herbert. O mestre da torre tem muita influência e o lado dele é muito importante. Ele diz que, no momento, Herbert está mais a favor de que o quinto príncipe assuma a coroa. Seu nome é Rhaenyra. O imperador diz a Aiden que, se ele não quiser perder sua posição para seu irmão, é melhor não estragar tudo. Ele precisa que ele faça o possível para que Ian fique do lado deles. Aiden se lembra dessa conversa enquanto está na carruagem e isso o deixa estressado. Ele está irritado com o fato de os magos da Ivory Tower não apoiarem sua reivindicação ao trono. Em vez disso, querem que seu irmão Rhaenyra assuma seu lugar. Ele pensa consigo mesmo sobre o que fará quando finalmente se tornar imperador. Ele diz que vai se livrar de todos os mágicos irritantes da Ivory Tower junto com o mestre da torre, Herbert. Também é revelado que o príncipe Iden não disse ao Lord Marcos que viria até 2 dias antes de sua chegada, de propósito. Ele sorri para si mesmo, imaginando como o grande Lord Moglian vai se preparar para sua chegada com apenas 2 dias de antecedência. Esse cara parece ser uma pessoa terrível, vou ser sincero. Atualmente, no castelo de Lord Marcos, há muito pânico e correria. Marcos dá ordens às suas criadas para que se certifiquem de que não haja nenhum grão de poeira em lugar algum. Tudo precisa estar perfeito para o príncipe. Ele não fazia ideia de que eles chegariam tão cedo e quase não teve tempo de se preparar. O mordomo Ogier se aproxima, informando de que a maior parte do grupo já chegou e que o príncipe não ficará muito atrás. No entanto, eles ainda não conseguiram localizar nosso protagonista e parece que ele não chegará a tempo. Marcos fica cabisbaixo, sabendo que terá de cumprimentar o príncipe sem Ian, que é o motivo pelo qual ele está vindo. Não demora muito para a carruagem de Aiden chegar, conduzida por vários cavalos e cavaleiros. Ele sai como se estivesse prestes a desfilar no tapete vermelho, com uma longa capa branca e um paletó azul. Marcos ainda parece nervoso, sabendo que nosso protagonista não está em lugar nenhum. Felizmente, o cavalo aparece no último segundo, com Ian deitado de costas como se estivesse dormindo. Ele levanta a cabeça, pedindo desculpas a todos por seu atraso. Ian desce do cavalo e dá um passo à frente com Marcos para cumprimentar o príncipe. Hayden olha para ele, perguntando se ele é o mágico infantil de que todos falam. Ian permanece em silêncio. Já faz algum tempo que ele não vê o rosto do príncipe Hayden, e ele demora um pouco para absorvê-lo. Ele também reconhece alguns dos convidados que vieram com ele. Um deles é uma garota chamada Cecília, que era uma espiã de outro império em sua vida anterior. Todos entram no castelo e, mais tarde, vemos Hayden bebendo um pouco de vinho ao lado de um cavaleiro. Ele é o capitão da Segunda Ordem Imperial dos Cavaleiros e seu nome é Oliver. O príncipe Hayden está irritado e diz que odeia tudo aqui, exceto o vinho, e que também não gosta do nosso protagonista. Oliver fica quieto, sem querer dizer nada que possa deixar o príncipe ainda mais irritado. Em outro lugar do castelo está Cecília. Ela é uma espiã do Império Coldwood. Ela recebeu ordens para confirmar se os rumores sobre Ian são verdadeiros, e se forem, ela deve capturar ele e sua mãe vivos e levá-los de volta ao Império Coldwood. Ela olha em volta,
mas não o vê em lugar algum. Então começa a andar por aí tentando encontrá-lo. Ela encontra Ian do lado de fora do campo de treinamento. É o meio da noite e o Ian ainda está lá fora. Cecília sorri para si mesma enquanto se aproxima dele sorrateiramente. Ela decide verificar se ele é realmente tão forte quanto as pessoas dizem e prepara um ataque mágico. Ela decide usar apenas um ataque fraco e envia um monte de mísseis mágicos para Ian. Ele reage rapidamente colocando um escudo. Ele então se vira e pergunta por que ela cumprimentaria alguém dessa forma. A mulher sorri dizendo que estava apenas pregando uma peça em seu Júnior, mas Ian fica sério e se dirige à mulher pelo seu nome completo, Cecília Colduquer. Isso tira o sorriso de seu rosto, pois ela percebe que seu disfarce foi descoberto. Ela pergunta a Ian como ele sabe seu nome. O rosto de Ian parece sinistro. É claro que ele sabe o nome dela. Foi ele quem se livrou de todos os espiões Colduquer que estavam escondidos no Império em sua vida anterior. Ele começa a se aproximar lentamente dela, enquanto diz os nomes de todos os espiões que estão aqui. Cecília recua em choque, pensando que Ian é louco e que ela definitivamente não esperava que ele soubesse de tudo isso. Por fim, ela percebe que Ian é apenas uma criança, e ela é uma mágica muito mais velha. Ela sorri e se prepara para lançar um ataque de fogo, enviando uma cortina de chamas à sua frente, onde antes estava nosso protagonista. Ela diz que, mesmo que ele soubesse que ela era uma espiã, foi tolice da parte dele revelar que sabia. Ela supõe que ele esteja morto até que um pé saia das chamas. Ele está bem vivo e a fumaça evapora de seu corpo. Ele começa a preparar seu próprio ataque mágico. Cecília olha para o céu e seus olhos se arregalam. Ela se pergunta quem é exatamente esse garoto e por que ele é tão forte. A lua está bloqueada por um monte de cristais de gelo que estão prestes a cair. Ian diz a Cecília que esperava que ela viesse procurá-lo e que estava esperando por ela no campo de treinamento. Ele levanta a mão, lançando os cristais de gelo como balas. Cecília reage rapidamente e coloca um escudo, protegendo-a dos projéteis que a atingem com grande força. As coisas não parecem boas para ela e o escudo começa a se quebrar diante da força dos ataques de Ian. Ian não se limita ao gelo. Ele invoca uma enorme bola de fogo na palma de sua mão. Em seguida, ele o empurra na direção de seu inimigo. É pelo menos 3 vezes maior do que ele. Cecília só pode cerrar os dentes e esperar pelo melhor enquanto seu escudo se rompe lentamente. Ela não consegue se mover enquanto ele estiver erguido. Alguns dos ataques atravessam o escudo, cortando seus braços e pernas. Ela percebe que não conseguirá continuar assim. Quando a bola de fogo se aproxima, ela solta o escudo e tenta sair do caminho antes que a bola a atinja. Ela cai no chão e se sente grata por ainda estar viva. Seu corpo está coberto de ferimentos e sua bochecha está cortada. Cecília acha que a mana de Ian já deve ter se esgotado e que alguém certamente chegará depois de ouvir a comoção, então ela deve ficar bem. Ian se aproxima lentamente e diz que vai expô-la a todos, dizendo que ela é uma espiã. Cecília sorri, sabendo que não há evidências para provar algo assim e que as pessoas não vão acreditar em uma criança em vez dela. Mas Ian também sorri, dizendo que tem provas sobre os espiões da Colduquer que nem mesmo ela conhece. Não demora muito para que o Capitão Oliver chegue junto com outras pessoas. Ele pergunta o que aconteceu. As pessoas correm até Cecília para verificar seus ferimentos, ajudando-a a se levantar do chão. Ian fala, dizendo que ele causou todos aqueles ferimentos. Todos rapidamente viram a cabeça para olhar para ele. Ele continua, inventando uma mentira de que viu Cecília conversando com alguém usando uma máscara e, quando Cecília o viu, tentou matá-lo para calá-lo. Oliver acha isso difícil de acreditar. No entanto, Ian afirma que tem provas. Aparentemente, Cecília tem uma marca especial em seu corpo que todos os espiões Colduquer têm. Oliver exige que Cecília procure essa marca em seu corpo, o que causa um tumulto. 2 homens se colocam na frente dela dizendo que isso é inapropriado. Ele afirma que todos eles são apenas mágicos enviados pela Ivory Tower. No entanto, Oliver puxa sua espada. O príncipe está hospedado aqui e vai apurar esse incidente para garantir que ele não o coloque em perigo. Ele faz sinal para que outros cavaleiros se aproximem e procurem Cecília. Eles fazem o que ele diz e não há mais discussão. Após a busca, Cecília parece infeliz. O sangue ainda cobre suas roupas e ela está gravemente ferida, precisando de cuidados médicos imediatos. Os cavaleiros informam a Oliver que não encontraram nada em seu corpo que se assemelhasse a uma marca. O Capitão da Noite olha para o nosso protagonista, quando saber se ele estava mentindo. Ian lhe garante que não estava. Ele se aproxima de Cecília e coloca a mão em suas costas. Ele lança um feitiço mágico e uma luz azul sai da ponta de seus dedos. Cecília parece preocupada e pergunta o que ele está fazendo. De repente, a marca de que ele estava falando aparece na parte de trás do pescoço dela. É um círculo com um triângulo no centro e símbolos estranhos. Cecília nem sabia que tinha isso e Ian sorri para si mesmo. Os Colduvalquer são enviados para institutos de treinamento com uma marca em seu corpo
corpo desde que são bebês. Nem eles mesmos sabem dessa informação. Ian descobriu isso em sua vida anterior depois de interrogar um administrador. Oliver e os outros ficam chocados, mas não fazem ideia do que a marca significa e nunca a viram antes. Com base na situação atual, ele acha que seria melhor tratar os ferimentos de Cecília primeiro e interrogá-la depois. Ele se volta para os outros dois magos, dizendo-lhes para preparar uma prisão de mana para impedir que ela escape por enquanto. Em seguida, ele se volta para Ian com uma expressão séria. As estrelas brilham no céu noturno atrás dele e sua espada brilha em sua bainha. Se tudo o que Ian disse hoje for verdade, então Oliver diz que terá de relatar o fato à sua majestade imediatamente. É exatamente isso que ele faz. Ele vai direto ao príncipe Iden e conta como nosso protagonista conseguiu derrotar Cecília, uma maga de terceira classe. Iden fica impressionado e não achava que a criança fosse tão forte. Ele pergunta a Oliver qual é a opinião dele sobre Ian. Oliver afirma que parece que os rumores sobre sua habilidade são verdadeiros. Entretanto, a maneira como ele fala e se comporta é incomum para uma criança. O príncipe quer conhecer e conversar com o garoto para que possa descobrir por si mesmo. Não demorou muito para que Oliver pegasse Ian e o levasse para a sala. Ian abaixa a cabeça e cumprimenta o príncipe com respeito. Com base no que Iden ouviu, nosso protagonista descobriu que um dos magos enviados pela Torre de Marfim era um espião de Koldua. Como Ian expôs a espiã e a derrotou em batalha, Iden diz que ele contribuiu muito para o Império e que gostaria de recompensá-lo. Ele quer saber se há algo específico que Ian deseja. Ian fica desconfiado, pensando que o príncipe deve estar perguntando o que ele quer para descobrir o que ele está fazendo. Ian olha para cima e diz que, se o príncipe concordar, ele gostaria de visitar o local da antiga Torre de Marfim a caminho do Castelo Imperial. Iden fica perplexo, perguntando-se por que esse garoto quer visitar o antigo local abandonado da Torre de Marfim como recompensa. Não há nada para ver lá. No entanto, ele acaba concordando quando Ian diz que é um lugar do qual ele só ouviu falar e que sempre quis visitar. Ian sorri presunçosamente para si mesmo. Parece que ele vai conseguir isso muito mais cedo do que imaginava. No porão mais profundo do local da antiga Torre de Marfim, há um item conhecido como Livro da Língua do Dragão. A Língua do Dragão no livro desempenhou um papel crucial em sua pesquisa sobre a magia do tempo em sua vida anterior. Esse livro contém os registros da essência da magia do tempo. Ele o encontrou alguns anos antes de morrer, mas só conseguiu entender uma parte muito pequena dele. Ele se pergunta o quanto será capaz de entender se estudar o assunto desde tão jovem. Não demora muito para anoitecer e todos começam sua longa jornada até o castelo imperial do imperador. A mãe de Ian, Vanessa, está animada, pois é a primeira vez que ela viaja para tão longe de Moglian. Letio, o alquimista, começa a flertar, dizendo que será o guia de Vanessa quando chegarem à capital. Embora não pareça, ele vive e trabalha na capital há muito tempo. Vanessa fica corada, agradecendo ao alquimista por ser tão gentil, enquanto Ian permanece em silêncio, imaginando o que esse cara está fazendo para flertar com sua mãe. Eles são interrompidos pelo vice-capitão dos cavaleiros, Paul. Ele tem olhos verdes e uma fita azul em volta do corpo. Ele diz que chegaram em seu desvio para o local da antiga Torre de Marfim. Eles ficarão aqui por 2 dias, e durante esse período, Ian poderá explorar o local histórico sempre que quiser. Paul leva todos a um vilarejo próximo para dar-lhes acomodação para os próximos dias. O vilarejo parece tranquilo e bonito, nada muito sofisticado e não é um lugar onde se espera que a realeza fique. Os plebeus cumprimentam o príncipe em sua chegada, dizendo que estão honrados por tê-lo aqui. Iden agradece a eles pela gentileza. Ian olha e fica surpreso ao ver o príncipe agindo tão bem com os plebeus. Quando o encontrava em sua vida anterior, ele sempre o cumprimentava com hostilidade, parecendo sombrio e lançando-lhe olhares de reprovação. Isso acontecia porque nosso protagonista estava sempre ao lado de seu irmão, o príncipe Rhaenyra, que ele sabia estar tentando tomar sua futura posição como imperador. Agora, nesta vida, Eden pode ser visto sorrindo alegremente, conversando com pessoas comuns, que não são nobres ou da realeza. Uma parte de Ian começa a entender por que o atual imperador gosta tanto dele. Uma voz chama o nome de Ian. É Douglas, que quer saber quando Ian planeja ir à antiga Torre de Marfim, pois ele também gostaria de ir junto. Ian suspira, sabendo que provavelmente não conseguirá encontrar o livro no porão com Douglas ao seu lado. No entanto, ele não consegue dizer não e concorda. Os olhos de Douglas se arregalam. Ele está super animado para entrar. Seus pais os observam à distância. Eles ficam felizes em ver que seus filhos estão se dando bem. Letio se volta para Vanessa, perguntando se o nosso protagonista sempre foi tão maduro. Ele não age como as outras crianças de 12 anos. Vanessa revela que ele amadureceu cedo. Ele se lembra muito do falecido marido dela e é muito atencioso e cuidadoso, mesmo que não diga isso. Vanessa pode vê-lo tentando suprir a ausência de seu pai e da família. Seu pai não era um mágico como ele era Pran. Antes mesmo de Ian nascer,
Ele foi trabalhar um dia, como de costume, e de repente desapareceu. O irmão realmente foi buscar o leite antes mesmo de seu filho sair do útero. Ele deixou um monte de itens para eles, que só receberam 5 anos depois de seu desaparecimento. Ainda olhando para o filho, Vanessa começa a se esforçar para dizer as palavras. Ela notou que recentemente Ian parece diferente. Letio fica preocupado e tenta confortá-la. No entanto, Vanessa apenas diz que provavelmente não é nada. Eles se preparam para dormir à noite, pois amanhã será um dia agitado. Em sua vida anterior, Ian viajava seguindo o vento e as estrelas. A guerra de unificação havia terminado e ele havia deixado a Torre de Marfim e o lado do Imperador. Ele passava seus dias viajando sem ter um destino em mente. Foi assim que se deparou com a antiga Torre de Marfim e com o livro no porão. Ele se pergunta se foi pura coincidência ou se havia algo ali que o estava chamando. Aqui está ele no mesmo lugar, mas em seu corpo infantil. Parece exatamente como era em sua vida anterior. Há 300 anos, ocorreu aqui uma guerra entre os magos da Torre de Marfim e os descendentes do dragão. Os descendentes do dragão eram conhecidos como dragonianos. Seu esquadrão de gárgulas e sua poderosa magia negra eram fortes, e parecia que eles iriam derrotar o Império. Um mago habilidoso e príncipe do Império na época, chamado Mitchell, liderou a Torre de Marfim. Eles suprimiram ativamente os dragonianos e aniquilaram os gárgulas, protegendo a paz dentro do Império. Após a guerra, Mitchell se recusou a se tornar imperador e, em vez disso, tornou-se o mestre da Torre de Marfim. Ele construiu uma nova torre na capital atual e a antiga foi abandonada. Já faz muito tempo que as pessoas não se preocupam em pisar nesse lugar e ele está em ruínas. Ian caminha pelos escombros em busca de um ponto específico do qual se lembra de sua vida anterior. Quando o encontra, ele acena com a mão, lançando magia para abrir uma passagem secreta. A passagem é escura e tem uma longa escadaria que leva para baixo. Ele a segue. Ao chegar ao fundo, ele usa sua magia novamente. Desta vez, para iluminar a sala que está escondida da luz do sol. À sua frente está a estátua de uma gárgula. Suas asas estão bem abertas e os dentes afiados. Ian ficou surpreso quando viu essa estátua de gárgula pela primeira vez, mas dessa vez ela não o pegará desprevenido. De repente, a gárgula ganha vida. Seus olhos brilham em roxo e ela solta um rugido ecoante. Ela salta no ar e vem direto para Ian. Em sua primeira vida, ele não tinha ideia de que uma gárgula que ele pensava ter sido extinta há 300 anos estaria escondida aqui. Mas agora as coisas são diferentes e ele usa sua magia para invocar uma bola de água. Ele a lança contra o monstro de pedra, atingindo no peito. Ele voa para trás e se choca contra uma parede próxima, mas não está morto e se recupera. Em sua vida anterior, Ian era capaz de explodi-lo em uma única respiração, mas com suas habilidades atuais, ele terá de usar mais poder. A gárgula volta a atacar, ansiosa para causar danos ao nosso protagonista, que prepara seus próximos ataques. Ele invoca suas lanças de gelo que saem do chão e perfuram o corpo rochoso da gárgula. Em seguida, ele usa um ataque de relâmpago para atingir a fera. Raios de eletricidade amarela caem de cima para baixo. Isso parece ter funcionado e a gárgula parou de se mover. O gelo a envolve e fumaça sai de seu corpo. Depois que ela é derrotada, outra passagem secreta se abre à direita de Ian, que é exatamente o que ele esperava que acontecesse. Ele pula no buraco, usando sua magia para impedir que sofra danos de queda. Ele encontrou o que estava procurando. O livro está sozinho em uma superfície próxima, com uma luz brilhando sobre ele. Ian chegou ao livro da língua do grande dragão mais cedo do que esperava. Ele não faz ideia de quem o colocou aqui. Se foram os dragões ou o primeiro mago, não importa, porque agora é dele. Ele segura o livro em sua mão. Está escrito na língua do dragão, que é um idioma desconhecido que ele não conseguiu decifrar completamente em sua vida anterior. Se ele pudesse entendê-la nesta vida, então não haveria limite para seu poder. Ian fica chocado, porém, quando abre o livro e descobre que todas as páginas estão vazias. Ele começa a folhear o livro freneticamente, perguntando-se o que poderia ter acontecido. Ele percebe que as páginas provavelmente estão vazias porque ele já usou o livro em sua vida anterior. Usá-lo para voltar no tempo provavelmente apagou tudo. Ian fecha o livro com decepção. No entanto, ele ainda se lembra de algumas das magias que estavam escritas no livro e tenta recitá-las. Para sua surpresa, ele não consegue fazer com que sua voz saia. A língua do dragão não é um idioma que as pessoas possam simplesmente falar. É um idioma que está enraizado na magia e requer magia forte para ser falado. Ian olha para o livro em um pensamento profundo. Isso significa que ele não poderá usar a magia do tempo nesse livro novamente, o que significa que ele não poderá voltar ao passado novamente. Ele achava que poderia continuar voltando várias vezes e tentando novamente, mas esse não é o caso. A segunda vida que lhe foi dada tornou-se, de repente,
muito mais importante e ele precisa levá-la a sério. Alguns dias se passaram e Ian completou sua jornada até a capital para encontrar o imperador. Ele olha pela janela de sua carruagem e vê a cena ao seu redor. Prédios altos feitos de pedra e um grupo de cidadãos que parecem felizes. Ele olha para outra carruagem com a qual está viajando e, na parte de trás, há uma gaiola. Dentro dessa gaiola está Cecília. Ian sabe que precisa se certificar de que ela não escape. Caso contrário, ela voltará para o Império Colduod e contará que ele sabe todos os segredos deles, o que causaria problemas para nossos protagonistas. O grupo continua cavalgando pela capital em direção ao Castelo Imperial, até ser bloqueado. É Herbert, o mestre da torre, que está parado nos portões ao lado de uma fileira de mágicos. Ele exige que eles parem. Oliver desce do cavalo e pergunta que autoridade Herbert tem para bloquear o caminho para o castelo. O mestre da torre explica que ele tem uma ordem direta dizendo que está encarregado de tudo relacionado à investigação de Cecília. Oliver parece desconfiado, perguntando-se como ele conseguiu obter uma ordem imperial para algo assim antes mesmo de ela chegar à capital. Herbert coloca a mão no ombro do cavaleiro, dizendo que todas as rebeliões devem ser tratadas o mais rápido possível e que a Torre de Marfim cuidará desse interrogatório. Oliver sabe que algo suspeito está acontecendo, mas não pode contestar uma ordem direta. Ele diz a seus homens para entregarem a criminosa Cecília ao Tower Master. Ao ouvir a palavra criminosa, Herbert se vira com seriedade. Ele diz que ainda não foi provado que ela é uma criminosa e que, portanto, deve ser tratada como uma maga comum. Ele diz a Oliver para ter cuidado com o que diz a ela. Os outros cavaleiros também não estão satisfeitos com a situação. Eles trabalharam duro para capturar Cecília e os mágicos da Torre de Marfim vão simplesmente levá-la embora. Ian olha e entende o que está acontecendo. Ele sabe que a Torre de Marfim não está tentando protegê-la só porque ela é uma mágica. Eles simplesmente não querem que os cavaleiros interroguem um dos seus. Ele sabe que Herbert provavelmente prenderá Cecília na prisão mais profunda, e será quase impossível para ela escapar daquele lugar. Ele olha para fora da carruagem com sua mãe, sem se incomodar nem um pouco com o fato de Cecília estar sendo levada. Alguém se aproxima do nosso protagonista, dizendo que ele precisa visitar mais um lugar antes de ir para o Palácio Imperial. Eles vão até lá e encontram uma grande mansão real, com uma fonte de água no centro. Ian reconhece a mansão. Em sua vida anterior, ela foi presenteada a ele pelo quinto príncipe Rhaenyra. Desta vez, é o príncipe Hyde que a está entregando. Ele diz a Ian que o imperador tomou providências especiais para lhe dar a mansão durante sua estada. Ian fica grato. Ele abaixa a cabeça e agradece a Sua Alteza por sua generosidade. Ele só conseguiu a mansão aos 26 anos em sua vida anterior, mas aqui está ele como uma criança. Hyde diz a Ian que sua família pode ficar aqui com ele por enquanto, mas agora os dois devem ir ao Palácio Imperial para ver o imperador. Ian entende, mas pergunta se pode mostrar a nova mansão à sua mãe primeiro. Hyde aceita e Ian leva sua mãe para dentro. Ela fica atônita com tudo que vê. É tudo tão caro e brilhante. Ela fica ainda mais atônita quando Ian lhe diz que esse será um novo lar deles. Não importa o quão bom mágico ele tenha sido em sua vida anterior, ele não conseguiu trazê-la de volta à vida. Agora que ela está viva novamente, as coisas estão diferentes, e ele vai fazer todas as coisas que queria fazer antes. Ele nunca foi capaz de vê-la vivendo uma vida normal e promete que, desta vez, vai fazê-la feliz. Vanessa não consegue acreditar em seus próprios olhos. Ela diz que a casa é tão grande que não faz ideia de como vai limpá-la. Ela é realmente uma verdadeira mãe, que só pensa em limpeza. Ian a informa que ela não fará nenhum trabalho doméstico, pois ficará tão confortável que nem pensará em ter de limpar. A nova mansão é bonita. Tem muitas janelas e tijolos brancos com um telhado azul. No entanto, agora é hora de Ian conhecer o imperador. Ele se dirige ao Palácio Imperial, que é muito maior, com faixas vermelhas penduradas em vários lugares e tudo é perfeitamente simétrico. Ian está nervoso. Mesmo em sua vida anterior, ele nunca pôde se encontrar com o atual imperador sozinho, pois quando se formou na Academia de Magia, o imperador já estava em seu leito de morte. Dizia-se que ele era alguém com julgamento e sabedoria excepcionais e Ian está ansioso para aprender sobre ele. Enquanto caminhava pelo palácio, ele avistou um cômodo familiar do outro lado do pátio. É o quarto do quinto príncipe Rhaenyra. Ele era filho de uma concubina. Sua aparência era parecida com a do imperador, mas sua personalidade era completamente diferente. Ele tinha sangue frio e era impiedoso. Rhaenyra era o velho amigo e pior inimigo de nosso protagonista, o homem que o envenenou no início. Ian continua
continua caminhando. Com o punho cerrado, ele se pergunta o que fará com Rhaenyra quando o vir novamente nesta vida. Eles chegam à sala do imperador e o guarda faz um gesto em direção à porta dizendo para ele entrar. Sua Majestade o aguarda. As portas brancas e douradas se abrem e Ian aparece em um traje elegante. A hora de ele conhecer o imperador finalmente chegou. O imperador se senta em seu trono. Ele é alto e feito de mármore branco com almofadas vermelhas. Ao entrar, Ian imediatamente se ajoelha no chão. Como um humilde servo, ele deseja ao imperador saúde e paz. O imperador Terry lhe diz para não se esforçar tanto e se levantar. Ian conseguiu muito em tão pouco tempo e não há necessidade de usar boas maneiras. Ian faz o que ele diz, lembrando-se de que o príncipe Rhaenyra lhe disse a mesma coisa em sua vida anterior, quando se conheceram. Ao lado de Terry está seu filho, o príncipe Eden, que acena e sorri, perguntando se o protagonista gosta de sua nova mansão. Ele sabe, é mais luxuoso do que ele jamais poderia ter imaginado. O suor escorre por seu rosto, pois ele ainda está nervoso na presença da realeza. Terry pergunta se Ian sabe o motivo pelo qual ele o trouxe para cá e o motivo pelo qual ele foi presenteado com uma mansão assim que chegou. Ian não sabe o que dizer. Ele deve ser mais direto e dizer o que pensa ou se conter e ser respeitoso. Ele se lembra de que o príncipe Rhaenyra gostava de pessoas honestas e diretas, e há uma grande chance de que o imperador seja igual. No entanto, ele acaba decidindo que é muito cedo para agir com tanta confiança. Por enquanto, deve continuar agindo como uma criança de 12 anos. Ele responde à pergunta do imperador, dizendo que acha que ele o comprou porque ele é um pouco talentoso. Terry cruza os braços e pergunta se Ian realmente acha que ele teve todo esse trabalho só porque suas habilidades mágicas são incomuns. Hayden diz ao pai para ser mais paciente. Ian é apenas uma criança que não entende muito de política. Terry suspira. É verdade que ele chamou nosso protagonista para cá porque tinha grande apreço por seus talentos, e ele foi de grande ajuda para o Império na captura do espião. O imperador se senta em seu trono e diz que Ian deve ser recompensado por suas conquistas, independentemente de sua idade, e é por isso que ele está aqui. Ele pergunta o que ele quer. Ian olha para o chão. Ele estava esperando uma recompensa do imperador e passou muito tempo pensando nisso. Se ele fosse um adulto, o que ele está prestes a pedir não faria sentido, mas como ele é apenas uma criança, ele pode se safar. Ele diz a Terry que gostaria de fazer um passeio turístico pelo Palácio Imperial. Assim, ele poderá contar à sua mãe sobre todas as coisas bonitas que viu. O imperador acha esse pedido um pouco incomum. No entanto, Hayden informa que ele também pediu para fazer turismo na antiga Torre de Marfim, e isso deve ser uma paixão dele. Afinal, é normal que as crianças sejam curiosas. Terry concede o desejo de nosso protagonista e lhe entrega um selo imperial. Ele é dourado e tem o formato de um bilhete. Com ele, ele deve ter acesso à maior parte do Palácio Imperial. E se ele mostrá-lo a um guarda real, ele poderá guiá-lo. O imperador continua, dizendo que há mais coisas com as quais ele também gostaria de recompensar Ian. Ele manda seus servos trazerem um baú gigante cheio de ouro. Não sei como eles carregaram essa coisa. Parece muito pesada. Ele também presenteia Ian com um grupo de empregadas, dizendo que as enviará à sua mansão para garantir que sua estadia seja a mais confortável possível. Ian não consegue acreditar. Parece que sua mãe não vai mais se preocupar com a limpeza. Ele agradece ao imperador pela gentileza e sai. Ele fecha a porta atrás de si e respira fundo. O imperador com certeza é diferente dos outros. Ian parece achar que ele está desconfiando dele. Ele começa a se afastar, supondo que o imperador deve ser assim com todos, assim como Rhaenyra era. Por enquanto, Ian precisa se mexer. Ele não tem muito tempo e quer usar seu selo imperial. Ele vai até o lado de fora e o mostra a um guarda, perguntando se ele pode lhe indicar o caminho para o jardim. O guarda concorda. Depois de alguma ajuda, ele chega ao lugar que queria ir, o refúgio seguro da família imperial. Ele se lembra do local de sua vida anterior. Rhaenyra o descreveu como um local sagrado onde as pessoas serviriam ao imperador, e somente a elite pode entrar. Ian entra sorrateiramente. Ele espia por um canto para ver se há algum guarda por perto. Há alguns, mas todos estão dormindo. Eles devem ser os piores guardas de todos os tempos. Ian se aproxima sorrateiramente deles e usa sua magia para se certificar de que estão realmente inconscientes. Ele então começa a andar em busca de algo. Não está claro o que ele quer, mas ele sabe que está em algum lugar próximo ao caixão do primeiro imperador. Demora um pouco. Ele verifica todos os lugares usando sua magia para iluminar o caminho até que finalmente o encontra. Seus olhos se arregalam e ele não consegue acreditar no que está vendo. Esse é o motivo pelo qual ele queria explorar o palácio. O item que ele encontrou são Stone Art Mushrooms. Eles são marrons e com tampa e estão saindo do chão ao lado de um caixão. Ian corre para lá e os colhe. Ele os coloca dentro de um saco marrom, pensando que isso deve ser suficiente para o que ele precisa. De repente, ele ouve as vozes de duas pessoas conversando nas proximidades,
e elas estão se aproximando. Ele rapidamente desliga sua luz mágica e se esconde, imaginando quem poderia ser. É um mágico e ele parece estar preocupado com o fato de que não deveria estar nesse lugar. A pessoa com quem ele está falando é uma das princesas, a princesa Harry, que tem longos cabelos loiros e um casaco azul sobre um vestido branco. Ela garante ao mágico que ambos têm motivos legítimos para estar aqui. No momento, não está claro por que eles estão aqui e Ian os espiona secretamente por um tempo. O mágico, cujo nome é Kevin, está preocupado e acha que a Torre de Marfim deveria saber o que eles estão fazendo. No entanto, Harry insiste que eles não podem descobrir, pois isso seria muito perigoso. Kevin lhe pergunta se ela memorizou os feitiços básicos que ele lhe ensinou em The Princess Smiles, dizendo que é claro que sim. Ela começa a demonstrar seus poderes mágicos, deixando fluir sua mana e invocando uma bola de luz. Ian olha para ela em completo choque. Ele não sabia que a princesa Harry podia usar mana. Ele se lembra dela de sua vida anterior. Ela passou toda a sua vida em uma gaiola como um pássaro. Quando Rhaenyra se tornou imperador, ele executou o príncipe Aiden, o que partiu o coração dela e, por fim, a levou a acabar com a própria vida. Ian não consegue acreditar que essa mulher seja uma mágica e que esteja escondendo isso de todos. Neste império, esconder o fato de possuir talento mágico da Torre de Marfim é um crime muito sério. O mágico Kevin também deve saber disso, mas concordou em ajudá-la a praticar magia secretamente. E é por isso que eles estão aqui nesse lugar isolado. Ian sai e os dois se viram depois de ouvir um barulho. Kevin se apavora e, não querendo ser pego, diz que eles deveriam terminar o treino de hoje mais cedo. A princesa Harry diz a ele para relaxar e que somente a família imperial pode entrar,